Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. E qual que é a pauta? Qual que é a bola da vez se acabou o Campeonato Italiano Série A, Série B, Champions, Europa, Conference League? A Série C até está definindo aí quem vai ser o último classificado para a segunda divisão da temporada que vem, mas enfim, acabou tudo o que estamos fazendo aqui. Estamos pagando conta. Primeiramente porque as coisas não vão parar aqui no canal que é fonte de cálcio, tampouco no golazzo.com.br e menos ainda no @blogolazzo, as nossas redes sociais. Coisas definitivamente não serão congeladas nessas férias aí. Mas sim, a gente tem uma pauta bem específica aqui para esse vídeo, que é pagar a nossa conta. A gente, antes da temporada começar, o Campeonato Italiano 2022-2023, eu gravei ali uma previsão do que eu achava que ia acontecer na temporada. Eu já tô rindo porque eu lembro uma coisa bem importante que eu disse ali. Claro, eu vou reagir a esse vídeo das próprias previsões aí que eu mesmo fiz antes da temporada partir. Já antecipo, né, que antes aí de qualquer julgamento precipitado, justo, mas precipitado, eu gravei esse vídeo antes dos elencos serem informados e tudo mais, mas faço questão aí de ver o que eu acertei, o que eu errei, o que eu fiquei próximo, o que eu fiquei distante aí nessa previsão. E foi uma previsão mesmo, mais um chute do que qualquer outra coisa. A thumbnail desse vídeo aí é até eu ali analisando uma bola de cristal, mas vamos lá, vamos reagir às minhas previsões e diga o que você achou, se você acompanhou no chute, se você acertou, se você apostou de forma incorreta aí antes da temporada começar. Vamos fazer esse react aí tão famoso nas internets, especialmente nos YouTubes. Chegou a minha vez e vamos lá. Bora! Boa, muito boa, Adriano Bertin, iniciando mais um vídeo do Golazzo, o canal. Pausa rápida aí, só para analisar o figurino do rapaz aí, tava com mais barba e a camisa de 2001 na Itália, hein? Pelo menos deu uma atualizada, já estamos de Adidas já. Que é fonte de cálcio, dessa vez com excelente motivo para voltar a gravar vídeos. Estamos muito próximos aí do início do Campeonato Italiano 2022-2023. Vai começar mais uma temporada do nosso cálcio. A gente já viu, né? Premier League começando no final de semana passado, Bundesliga a mesma coisa. E agora chega a vez da Série A se destacar aí no calendário do futebol internacional. É bem verdade que a Copa Itália já começou. Lembrando, a gente repercute sempre. Não lembrava não que eu tinha gravado esse vídeo já com a Copa Itália tendo iniciado. E é engraçado, né, como o Campeonato Italiano sempre fica para trás, tanto na qualidade, como a gente bem fala, mas no calendário também. É o que acaba por último, começa por último também. Sempre no golazzo.com.br, vou deixar alguns links na descrição do vídeo e claro, repercutindo também no Instagram, o @blogolazzo, sempre as novidades, onde vai passar, quais são os jogos do dia. A gente já está fazendo isso com a Copa Itália, com certeza vai ter no nosso campeonato italiano também. E eu não vou, óbvio, me atrever a prever muita coisa, sendo muito profundo, mas o objetivo desse vídeo é vislumbrar o que deve acontecer na próxima temporada do campeonato italiano. É bem verdade que tem aí a janela de transferências ainda aberta, muita coisa acontecendo, jogador se machucando, mas vamos tentar aí vislumbrar alguma coisa. Já deixo o convite para você também. Quem vai ser o campeão, quem vai ser o rebaixado. Já pedi desculpa. Os times vão bem na Champions League, competições da Europa. Deixe o seu comentário, por favor, é sempre muito bem-vindo. Vamos interagir. Começando na pré-temporada em si, pelo menos a minha visão de pré-temporada, que não diz muito, né? São amistosos, testando ainda, jogadores se entrosando. É bem ruim assim, a impressão que os times italianos deixaram, especialmente enfrentando times de fora, né? Eu trouxe alguns destaques aqui, por exemplo, a Juventus, para mim, tomou pau, né? A Juventus pegou, claro, times importantes aí, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, tomando gol do Morata. Acho que a impressão... Falando de pré-temporada, a Juventus sempre vai pro Summer Camp aí e pega time forte mesmo, né? Não diz muito, até porque, se eu não me engano, estava muito próximo do Pogba se machucar já. Não foi muito positiva. A Inter, mais ou menos. Jogos aí contra a Lyon, Villarreal. O Milan, acho que foi ok. A Lazio tomou pau do Genoa. Novamente, apenas amistoso ainda para a temporada, mas enfim. E a Roma eu acho que foi ok. Vamos falar da Roma na sequência aí.
Na Copa Itália, ainda falando de pré-temporada, conectando com o início aí de 2022 e 2023. Muitos times de Série A já caíram logo no primeiro turno, né? Tem aquele turno eliminatório, jogam os times que disputaram os playoffs para subir da Série C para a Série B, e depois já entra assim alguns confrontos entre times de A e B, e já teve papelato, assim, muitos times decepcionando, pelo menos na minha visão, né? Time de Série A não tem que cair no primeiro turno, a gente lembra o regulamento, jogo único, o time da Série A jogando em casa sempre, e alguns eliminados aí com goleada, né? Aqui o Sassuolo já caiu, o Lecce recém-promovido também foi embora, Empoli a mesma coisa, Hellas Verona, Salernitana, times de Série A. Bom, já ficou um indicativo para a gente olhar até essa temporada aqui, ó. Quem já se ferrar na Copa Itália aí mesmo, um jogo único, turno eliminatório, já viu que vai brigar lá embaixo. Todos que eu falei que já tinham caído ali no primeiro turno da Copa Itália, brigaram para não cair na Série A, Série B. Já devidamente eliminados da Copa Itália aí, dá para chamar de zebra, dá para chamar de início de temporada. Dos jogos que eu consegui assistir, dá para ver assim os caras claramente cansados. O verão está cada vez mais pesado na Europa, temperatura de 40 graus na Itália, mas ainda assim, né? Ser eliminado com goleada, o Sassuolo já foi, caiu para o Modena no derby regional ali da Emília-Romanha, então preocupa, assim, preocupa pela qualidade que a gente já vem lembrando, né? O campeonato italiano Tá bom, definitivamente não filho, é vamos. nada, mas ainda assim, insuficiente, né? Pegou o time que foi à final, é verdade, mas não conseguiu ir para Europa italiana, assim, dos confrontos que a gente já viu, ainda que amistosos, o que a gente tem de retrospecto recente dos melhores times italianos dentro da Europa. Vamos pegar lá Inter e Milan. Não dá, né? Milan já caiu logo na primeira fase e nem conseguiu ir para Europa League. A Inter até que foi longe, entre aspas, né? Pegou o Liverpool logo de cara e ganhou fora de casa. Eu mantenho que a Inter é o que a Itália ainda tem de melhor para oferecer na Europa, mais do que o Milan até, eu acredito. Mas ainda assim, insuficiente, né? Pegou o time que foi a final, é verdade, mas antes disso tinha caído em fase de grupos, caído em fase de grupos na última posição, num grupo não da morte, que nem o do Milan foi grupo da morte. E a Juventus é uma coleção de papelato, né? Cai para Villarreal, cai para Lyon, cai para Ajax, enfim. Essa tem sido a vida, então Champions League e Europa League eu não espero muita coisa assim dos times italianos. Na Conference Ah, acabou acertando pela metade aí, né? Falei da Inter, que era o melhor que a Itália tinha para oferecer, mas não estava acreditando em nada, e na Europa League menos ainda. Acertei a questão da Inter e acertei a questão da Juventus, de papelato, mas falhei aí, né? Chegou em final tanto em Champions quanto Europa League. Vamos ver o que eu falei da Conference. a Roma conseguiu, né, com o seu time modesto, mas é uma competição modesta, então a Fiorentina acho que pode sonhar. Eu imaginaria alguma coisa frutífera pensando no futebol italiano, aí na Conference League, mas ainda assim difícil, né? Vem times eliminados de Europa League também, então ficar de olho nisso. Bom, um saldo satisfatório aí. Mezza mezza por enquanto. Acho que a Fiorentina chegou em final também, enfim. E aí pensando, então, vamos lá para o nosso campeonato italiano 2022-2023. Não vou passar por cada um dos times, mas vou passar pelas zonas da tabela. Então, na zona de rebaixamento, eu coloco logo de cara os três que subiram. Ah, mas tem o Monza. O Monza contratou um monte de gente. Teve o Lecce campeão, o Cremonese subiu aí, o Monza subiu via playoffs. Primeiro porque subiu via playoffs. É um time bom, sim, mas dentro da Série B não conseguiu conquistar a vaga direta. Ficou ali por um pontinho e tal, mas conseguiu a vaga. Esse fator para mim já coloca o Monza aí na briga, pelo menos no começo aí de fugir da zona de rebaixamento. Surpreende um pouco, muita gente fala, nossa, mas o Monza contratou gente boa aí, né? Bons reforços, o Pessina, o Sense, o Ranocchia, mas por exemplo, Sense e Ranocchia, jogadores bons. Nenhum deles vingou. Não, não foi destaque. Eu acho que o goleiro, destaque. Carlos Augusto, destaque. Mota, destaque. Nenhum desses aí acabou sendo. E dos três que subiram, brigaram
não cair mesmo, tirando o Monza, que fez uma temporada espetacular, que para mim é isso, eu mantenho que o objetivo quando sobe é não cair. Leite escapou nos finalmente e Cremonese não escapou. Meio óbvio, né? mas que não jogam há um tempo, né? Um por estar muito machucado, o outro por ser reserva. E aí, esse amontoado, quando chega muito jogador junto, eu costumo ter uma aflição, assim. Então, num primeiro momento, eu acho que o objetivo do Monza é não cair. Esse monte de jogador acabou não sendo o problema, mas o técnico caiu mesmo assim. Não, é o Palladini, deve seguir aí, mas aquela sequência de 5 jogos sem vencer, 4 derrotas, derrubou o técnico. Felizmente para ele, teve a campanha do Empoli que pode inspirar, né? O Empoli na temporada passada fez um primeiro turno maravilhoso e o segundo turno péssimo, então mesmo antes disso, né, subiu como campeão italiano quando subiu e não teve grandes problemas aí com rebaixamento, mas é para ficar de olho, né? Então eu já colocaria os três, acho que quem sobe pega um nível muito acima, embora a gente critique o nosso campeonato italiano Série A diferença para a Série B é bem grande, então quem sobe já tem essa missão de permanecer. E aí pode colocar no bolo também Salernitana, Spezia, o próprio Empoli, já caiu aí da Copa Itália, trouxe o treinador que caiu com o Venezia, então, sim, muitos indícios. E além dos dois eu coloco Sampdoria e Hellas Verona também. Hellas Verona eu já tinha. Opa, marca no bingo aí, hein? Sampdoria já acertei, então rebaixado, e Hellas Verona praticamente, né? Porque se não é a mudança no regulamento que provocou esse play-out aí, essa final para ver quem ia cair, Spezia ou Hellas Verona tinha caído, ficou abaixo nos critérios de desempate ali do Spezia. Cairia junto com a Sampdoria. Vamos ver o que eu falei da Samp e do Hellas Verona. Colocada no passado e tomei na cabeça, né? Porque todos os atacantes que eu critiquei bastante, especialmente o Simeone, brilharam muito. Mas eu reforço que Elas Verona deve ficar atento aí. São só 3 vagas, né? Eu coloquei aqui o quê? 8: Lecce, Cremonese, Monza, Salernitana, Spezia, Sampdoria e Hellas Verona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha isso. Na minha lista tem 8 para cair, sendo que são só 3 vagas. Então alguns times devem escapar por ter campanhas piores dos outros, assim. Mas eu colocaria o Hellas Verona porque eu não acho que se reforçou muito bem. Deve até perder aí o próprio Simeone que eu critiquei tanto, mas que foi um bom Perdeu, foi pro Napoli. atacante, bons números para o Napoli. Se reforçou com gente de Salernitana, gente de Venezia. Juric, Então, atacantes que Henry. no ano passado sofreram, né? Então você reforça o seu time com esses caras. Eu colocaria em dúvida aí a campanha do Hellas Verona que ficou no meio de tabela e a Sampdoria que, embora tenha contratado um ou outro, passou assim quase esperando uma semana para começar o campeonato italiano para começar a se reforçar, para O título da Sampdoria tinha sido o rebaixamento do Genoa, o Criscito perdendo pênalti. Aí focaram tanto nisso, ninguém olhou para as contas ali do time, sabia se estavam pagando o imposto de renda nem nada. E essa janela aqui foi horrível, pelo amor de Deus. O time ficou um ano mais velho e com o Marco Giampaolo ainda no banco para começar a temporada. contratar gente. E não foi nada, assim, muito marcante, muito revolucionário. Vai ser o mesmo time, vai ser o Marco Giampaolo, então olho na Sampdoria para não repetir o que fez o Genoa, o seu rival lá em Gênova. No meio de tabela, acho que são os mesmos de sempre, Bolonha, Sassuolo, Udinese e Torino. O Torino eu não coloquei nesse bolo do rebaixamento, acho que na Muito bem, Torino, óbvio, não ficou, fez o trabalho ali de 10ª colocação do Ivan Juric. Teve um que eu falei aqui que. Ah, o Sassuolo. O Sassuolo ficou mais para baixo do que para meio de tabela, apesar de nos finalmente ali não ter corrido risco de rebaixamento, mas integrou a zona durante parte da temporada. base da raiva ali do Ivan Juric, deve permanecer nesse meio de tabela. Nas duas fases da Europa ali, então uma abaixo, Conference e Europa League, eu colocaria a Fiorentina, Lazio, Atalanta e Napoli. Ai, que o cara meteu na Conference League a Fiorentina, que tá beleza, pode ir porque a Juventus terminou na vaga da Conference League, só que se ela for punida não for para a UEFA.
Aliás, se a UEFA punir a Juventus, ela não vai poder disputar nenhuma competição na, na Europa, então a Fiorentina se beneficia disso. E aí quem iria para a Conference League é o Napoli e a Lazio, o campeão e o vice. Então, o Napoli nessa quebra aí do elenco, né? Perde o Insigne, perde o Koulibaly, não renova com o Mertens, e aí traz uns caras que eu sinceramente não conheço, o tal do Minjai, o Kvaratskhelia, enfim, o zagueiro que O melhor zagueiro da Série A e o melhor jogador do Campeonato Italiano. Ai, meu caiu Deus, com o estou rindo de Genoa. vergonha aqui, Eu Vitor. sinceramente vejo eu já cometi esse, não erro porque foi a minha aposta, né? Já cometi essa análise que não se concretizou, duvidando do trabalho do Spalletti no Napoli, e ele respondeu assim, me calando totalmente, colocou o time na Champions League, mas eu duvido novamente, eu vou, da mesma coisa que eu fiz com o Hellas Verona, eu vou duvidar do Napoli novamente. Bom, pelo menos justifiquei aí, né? Falei que eu não conhecia os caras, não falei que era ruim, só falei que eu não conhecia e que estava mandando a espinha dorsal do time embora. E que mesmo ciente que o Spalletti já tinha quebrado minha cara, porque eu não esperava que o Napoli terminasse a outra temporada em zona de Champions League, terminou e para mim já foi um excelente trabalho. E mesmo assim eu fui duvidar. E aí tomei na cabeça, né? Ai, ai. Eu acho que agora não tem os caras ali, Koulibaly na zaga, bicho. Nossa, vai ser complicado. Então eu vejo o Napoli perdendo esse posto que, assim, brigou pelo título com o Milan. Foi, acho que até a sétima rodada do início do campeonato invicto. E foi de novo. Foi perder o primeiro jogo da temporada atual que venceu só em janeiro para Inter. Aliás, o primeiro jogo depois da Copa do Mundo. Vencendo todos os jogos. Eu não vejo isso acontecendo, fico até meio preocupado, então acho que deve dar esse lugar para a Roma. Em tese, eu não quero acompanhar esse hype todo do elenco da Roma, embora tenha feito um bom mercado aí, pelo fator Mourinho, que a gente sim parabenizou pelo título da Conference League, pela conquista, mas ele é um cara que dá no meio da temporada um resultado bem adverso ali, ele faz terra arrasada. Isso aí de fato aconteceu, mas acabou assim. O cara merece os parabéns. Não foi para a zona de Champions, foi exatamente a rival, a Lazio, mas pegou a Europa League de novo, chegou na final da Europa League e talvez tivesse vencido se o juiz tivesse marcado aquele pênalti, né? Que não marcou. Então tem que reconhecer. No sentido de criticar jogador publicamente, falar que esse time tinha que estar jogando a Série C, enfim, ele dá um ataque dele lá e acaba prejudicando o próprio time. Mas ainda assim, eu acho que tem potencial para substituir o Napoli nesse G4 aí, que óbvio fica com Juventus, Inter e Milan. Um título absolutamente aberto, Juventus reforçou. Então o meu G4 ia ficar com Roma, Juventus, Inter e Milan. Acabou com Napoli, Lazio, Inter e Milan. Teria Juventus, não tivesse a punição. Não que, enfim, seja uma justificativa, mas já justificando. Mas interessante o tamanho da minha dúvida sobre o trabalho e a qualidade da Lazio e do Napoli. Aliás, a Lazio soltou uma lista de jornalistas que apontaram como que ficaria o G4, mais ou menos o que eu fiz aqui, meio que denunciando. Aí, ó, vocês não falaram que a gente não ia chegar nem no G4, onde a gente terminou. Faltou meu nome lá, né? Muito bem. Para a Europa eu acho que não vai ser suficiente, mas só de ter Bremer, Pogba, infelizmente machucado, É, ele já tinha machucado. Di Maria também, enfim, se livrando daquela barca, Rabiot indo para o United, Rabiot não saiu. eu acho que tem a possibilidade. Pelo menos foi a resposta da Juventus nos bastidores. E acabou que nunca jogaram, né? Acho que juntos, literalmente, eu acho que nunca aconteceu. O Bremer, que era para resolver a zaga, não resolveu. Teve uns vacilos absurdos assim, mas acho que ainda foi bem. Pogba era para resolver meio campo, ao mesmo tempo mandando Ramsey, mandando todo mundo embora. Nunca jogou, ele se machucou. Eu já estava machucado quando eu gravei esse vídeo. E o Di Maria também, infelizmente, começo positivo na Europa League, salvou várias vezes, mas não aconteceu. De que tem que brigar. Fora o papelato todo, né? É, de-
Presidente e vice pedindo demissão, desfazendo o conselho administrativo. Pelo título, porque nem chegou a brigar na temporada passada. Milan e Inter com certeza vão surgir como protagonistas aí na busca pela segunda estrela, os dois com 19 títulos cada do campeonato italiano. Quem vencer o próximo, se vencer, estampa a segunda estrela no seu escudo. Então não vou arriscar, porque acho que o próprio campeonato passado já foi uma incógnita tremenda, decidido literalmente na última rodada. Então, para mim, essas são as previsões, não muito profundas aí, do nosso campeonato italiano, beleza? Deixa aí o seu comentário, pensando em título, pensando em rebaixamento especialmente. É. E aí, o que você achou? O que vocês acharam dessa previsão falha? Nossa, não, assim, Inter e Milan brigando pela segunda estrela, até o Maldini falava no início ali de realmente brigar pelo Scudetto. Imaginei que fosse a dupla de Milan, que até foi bem na Champions League, né? Fizeram uma semifinal, mas aqui tava falando só de Série A, mas é um absurdo, né? O tamanho da dúvida que eu coloquei. Eu não lembrava que eu tinha colocado, claro, falei que o Napoli e a Lazio não ia chegar, mas colocar os caras para brigar por Conference League foi demais, gente. Foi exatamente o campeão que eu fiz. Ai, ai. Mas, por outro lado, fica aí a parte positiva da coisa do rebaixamento, né? Novamente, não teve análise profunda, desempenho, estatística, nem nada do tipo. Foi simplesmente um chute que eu vou fazer de novo nessa temporada, mas engraçado. Como o Lazio e Napoli caíram no meu conceito, nem eu sabia, nem eu lembrava disso, mas o rebaixamento pegou, hein? O rebaixamento estava bem claro mesmo que a coisa ia pegar para esses times assim. Sobretudo Sampdoria e Hellas Verona. Como tava na cara, né, que ia dar merda para os dois times. A Sampdoria, pelo fato de não contratar ninguém, não mudar absolutamente nada de uma temporada que só celebrou o rebaixamento do rival. E o Hellas Verona tava o pacote completo do rebaixamento, só não foi por um detalhe. 4 técnicos na temporada aí. Foi divertido. Gostei desse react aí. Fiquei com vergonha aqui em determinado momento. Mas tá feito. Feito aí as reações das minhas previsões. Vamos ver na outra temporada o que as previsões dessa aqui reservam. Deixa seu comentário aí o que você achou. Se você quer que eu faça mais react, aliás, manda sugestão aí de vídeo para eu reagir, que eu faço também, se for algo que vocês gostem. Façamos, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima!